Há homens que nascem para transformar o mundo e outros que nascem para ser transformados por ele. Bernardo de Fontaine pertencia àquela rara categoria de almas que fazem ambas as coisas simultaneamente, numa dialética espiritual tão intensa que chega a causar vertigem àqueles que ousam contemplar a profundidade de sua trajetória humana. Nascido em 1090 nas terras férteis da Borgonha francesa, ele carregava em si uma contradição fundamental que o acompanharia por toda a vida. A tensão entre uma personalidade magnética, quase irresistível em seu poder de atração, e um desejo ardente de aniquilação mística, de dissolução completa no amor divino. Imagine, se puder, a angústia de um jovem de 20 anos que possui tudo aquilo que o mundo considera desejável. Inteligência brilhante que ofusca os contemporâneos, beleza física que desperta paixões, eloquência que seduz multidões, e uma família nobre que lhe oferece todas as portas da sociedade medieval. Mas eis que esse mesmo jovem sente, no mais profundo do seu ser, um vazio abissal, que nenhuma conquista mundana consegue preencher. Cada festa o deixa mais melancólico, cada triunfo social mais desiludido, cada prazer mais faminto de algo que não consegue nomear. Foi então que as tentações da carne o assaltaram com a violência que beirava o desespero. Bernardo, em sua honestidade brutal consigo mesmo, reconhecia que sua natureza ardente poderia ser uma perdição. E aqui encontramos o primeiro vislumbre daquela grandeza que o caracterizava. Em vez de sucumbir ou de simplesmente resistir passivamente, ele escolheu o caminho da radicalidade absoluta. Numa noite de inverno rigoroso, este jovem aristocrata se atirou sobre o gelo até quase congelar, numa luta titânica contra seus próprios demônios interiores. E a alma comum seria capaz de tal extremo que coração medíocre escolheria a dor física como remédio para a dor espiritual? Mas foi numa noite de Natal que sua vida tomou um rumo definitivo. Durante as cerimônias religiosas, enquanto o mundo ao redor celebrava o nascimento do Salvador, Bernardo adormeceu e teve uma visão que mudaria não apenas sua existência, mas o destino de milhares de almas. Viu a Virgem Maria segurando o menino Jesus, e ela, com ternura infinita, lhe oferecia o divino infante, para que o amasse e o fizesse amar por outros. Não era uma visão passiva, contemplativa apenas, mas um chamado ativo, uma missão que exigia dele não só a entrega pessoal, mas a capacidade de arrastar consigo toda uma geração. E aqui reside o mistério mais profundo de Bernardo, seu poder quase sobrenatural de conversão, quando decidiu ingressar no mosteiro cisterciense de Cis. Não foi sozinho. Com uma eloquência que parecia brotar diretamente do Espírito Santo, conseguiu convencer não apenas seus 4 irmãos e um tio, mas 31 jovens companheiros a abandonarem tudo e seguirem-no na vida monástica. Que força era essa que emanava de suas palavras, que magnetismo espiritual possuía este jovem de 22 anos para operar tamanha transformação em corações humanos? Mas o mais extraordinário ainda estava por vir. Toda a família de Bernardo, uma por uma, acabou consagrando-se à vida religiosa. O pai, o irmão mais novo, a irmã, o cunhado, todos sentiram o mesmo chamado irresistível. Era como se a santidade de Bernardo fosse contagiosa, como se sua proximidade com o divino criasse um campo magnético e espiritual que atraía as almas para Deus. Casos assim são únicos na história da humanidade e nos fazem questionar se não estamos diante de um fenômeno que transcende as leis ordinárias da psicologia humana. Aos 25 anos, com apenas 3 de vida monástica, Bernardo foi enviado para fundar um novo mosteiro. A escolha do local revela muito sobre sua personalidade. Um vale árido, selvagem, onde a sobrevivência exigiria suor e lágrimas, chamou-o Claraval, Vale Claro, como se antevisse que daquele lugar brotaria uma luz capaz de iluminar toda a Europa medieval, e não se enganou. De 20 monges iniciais, o mosteiro cresceu para 130 religiosos, e de Claraval saíram fundadores para outros 63 conventos. Durante sua vida, Bernardo fundou mais de 300 mosteiros e conseguiu que 900 homens fizessem profissão religiosa, mas era na pregação que o gênio de Bernardo se revelava com toda sua plenitude. Chamavam-no Dr. Melífolo, porque suas palavras eram doces como mel, mas essa doçura não era açucarada ou superficial, era a doçura profunda da verdade, que penetra até a medula dos ossos, que desperta consciências adormecidas e inflama corações frios. Quando pregava sobre a Virgem Maria, sua devoção mais ardente, as multidões ficavam em êxtase. Sua famosa exortação ressoa ainda hoje com o poder inalterado. Se levanta as tempestades de sua paixão, olha para a estrela, invoca Maria. Se a sensualidade de teus sentidos quer hundir a barca de teu espírito, levanta os olhos da fé, mira a estrela, invoca Maria. Então vieram os milagres. Os milagres de Bernardo não eram truques de ilusionistas ou fenômenos ambíguos que deixavam margem para dúvidas.
eram prodígios claros, incontestáveis, realizados diante de multidões inteiras. Em Colônia, durante uma única missa, curou uma menina cega e uma matrona paralítica há 3 anos. Enquanto pregava do púlpito, um homem cego recuperou a vista instantaneamente. Numa manhã, 14 pessoas foram curadas na rua, uma após a outra, diante dos olhos atônitos da multidão que gritava: Cristo, tende piedade de nós. Kyrie eleison. Mas talvez o milagre mais tocante tenha sido do menino cego de nascença, que nunca havia aberto as pálpebras, quando Bernardo, com suas próprias mãos, abriu-lhe os olhos e se perguntou se conseguia ver. O menino exclamou com uma alegria indescritível: Vejo você e todas as pessoas com cabelos na cabeça. Ó Deus, agora não tropeçarei mais nas pedras. Que coração não se comoveria diante de tamanha simplicidade e gratidão? O poder de Bernardo não se limitava às curas físicas. Ele excomungou uma praga de mosca que assolavam a região, e elas desapareceram. Curou surdos, mudos, paralíticos, cegos, e em cada milagre transparecia não a ostentação de um taumaturgo, mas a compaixão profunda de quem sofre com o sofrimento alheio e se alegra com a alegria dos simples. Mas talvez o aspecto mais dostoievskiano da personalidade de Bernardo fosse sua luta interior constante. Ele, que desejava apenas a solidão contemplativa de seu mosteiro, via-se constantemente arrastado para os conflitos do mundo. Papas, reis, imperadores, todos recorriam a ele como árbitro supremo. Ele apaziguava guerras, combatia heresias, aconselhava governantes, pregava cruzadas e o fazia com a saúde frágil, minada pelas penitências excessivas da juventude, sempre dividido entre o chamado da contemplação e as exigências da ação. Quando pregou a segunda cruzada, conseguiu formar um exército de mais de 100.000 homens, mas a expedição terminou em desastre, e Bernardo sofreu profundamente com esse fracasso. Aqui vemos o santo em sua humanidade mais tocante, não um ser impassível e perfeito, mas um homem que carrega o peso das consequências de suas decisões, que questionava a si mesmo, que sofria com os sofrimentos que involuntariamente causava. Seus escritos revelam essa mesma profundidade psicológica. Em De Diligendo Deum, descreve os graus do amor até chegar ao amor puro de Deus. Em De Consideratione, escrito para o Papa Eugênio III, que havia sido seu discípulo, começara carregando carvão em Claraval, oferece conselhos sobre como equilibrar a ação exterior com a vida interior. Suas cartas mostram um diretor espiritual de sensibilidade extraordinária, capaz de penetrar nos recônditos mais íntimos da alma humana. Bernardo morreu em 20 de agosto de 1153, aos 63 anos, após 38 anos como abade de Claraval. Suas últimas palavras revelam a tensão que o acompanhou até o fim. Meu grande desejo é ir ver a Deus e estar junto a Ele, mas o amor por meus discípulos me move a querer continuar ajudando-os. Que o Senhor Deus faça o que a Ele melhor parecer. A Igreja reconhece sua santidade e canonizou-o apenas 21 anos após sua morte, uma rapidez quase sem precedentes na história. Em 1830 foi proclamado doutor da Igreja, título reservado aos maiores gênios da espiritualidade cristã. Mas o verdadeiro milagre de São Bernardo de Claraval não foram suas curas extraordinárias ou suas visões místicas, foi sua capacidade de viver simultaneamente no céu e na terra, de ser contemplativo e ativo, místico e político, doce e inflexível, humano e sobrenatural. Ele nos ensina que a santidade não é fuga do mundo, mas transfiguração do mundo, que o amor a Deus não diminui o amor aos homens, mas o intensifica até o heroísmo, que é possível ser completamente de Deus, sem deixar de ser completamente humano. Em São Bernardo de Claraval, o Dr. Melífluo, encontramos não apenas um santo, mas um mistério vivo da condição humana elevada à sua máxima potência. Um homem que prova que, quando a alma se abre completamente ao divino, torna-se incapaz de transformar não apenas a si mesmo, mas toda uma época da história. Que São Bernardo de Claraval rogue por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.